Boa tarde a todos. Estamos entrando aqui no nosso último módulo do dia. A gente vai falar sobre operações de risco sacado. Eu sou Priscila Fernandes, diretora da PwC, e auxilio as equipes para os assuntos de FRS, Bacen Gap e fundos de investimento. E vou passar os recados iniciais aqui com vocês. Essa sessão, especificamente, ela ainda está em processo de credenciamento, junto com o CRC. A gente está coletando os dados, né, de tempo de conexão de vocês, então, se permanecerem conectados 75% do tempo, vai estar elegível a pontuação, mas a gente está aguardando ainda uma reunião plenária que acho que aconteceu hoje, para o deferimento, por isso que a gente colocou aqui em processo de credenciamento. Historicamente, a gente nunca teve problema com credenciamento, as outras 3 sessões do dia foram credenciadas na última reunião plenária, só esse módulo que ficou pendente para a reunião que aconteceu hoje. Então, peço que vocês aguardem até o final do ano o calendário, mas assim que a gente tiver o deferimento, a gente vai emitir os certificados para quem está online e para quem está aqui presencial também, tá? Mas a gente está coletando os dados. A gravação desse módulo vai estar disponível no YouTube, no canal da PwC. Quem estiver no Globo Meet vai poder fazer as perguntas num campo específico que a gente vai passar. E vocês acompanham aqui a PwC nas redes sociais para ter acesso a de contabilidade, tributário e atualidades também, e outros eventos que vocês podem acompanhar pelas redes sociais. E quem estiver no online, utilize esse campo para fazer as perguntas. A gente tem um tempo no final dessa apresentação também, de aproximadamente uns 15 minutos, e aí a gente vai endereçar essas perguntas no final, né? Mas aqui no público também, se tiver alguma dúvida, pode chamar que a gente passa o microfone. E boa sessão para nós. Vou passar aqui a palavra para o Marcos Trufino, que vai se apresentar aqui. Obrigado, Pri. Acho que todos me ouvem bem, né? Bom, para quem não me conhece, quem não participou do módulo da manhã de FRS 18, eu sou Marcos Trufino, sou sócio aqui da PwC, do time técnico aqui, né, de normas internacionais, de FRS. Também sou sócio de auditoria e a gente vai passar agora essa próxima 1 hora e 15 aqui para falar sobre o módulo de divulgação de operações de risco sacado, e o Rafael vai participar aqui desse módulo comigo. Quer se apresentar, Rafael? Obrigado, boa tarde, pessoal. Eu sou o Rafael Coelho, sou diretor da área de Capital Markets e também de Risk and Quality. É o primeiro módulo que eu vou estar aqui compartilhando com vocês um pouco da experiência. Espero que esteja um bom momento para trocar um pouco de informações. Obrigado, Rafa. Bom, acho que no convite que vocês receberam, né, o Fernando Chiqueto queria apresentar esse módulo junto com o Rafael. Ele não pôde participar aqui hoje, teve um imprevisto, então vou tentar aqui substituí-lo, mas se alguma coisa der errada, que a culpa é do Chiqueto, tá bom? Bom, então vamos começar aqui. Esse não é um tema novo, não tem uma nova norma contábil, alguma nova interpretação, mas a gente trouxe aqui, né, para a apresentação anual de FRS, justamente porque é um tema bastante relevante, né? A gente vê aí essas operações de risco sacado aqui no Brasil, né, são operações bastante recorrentes que a gente vê aí no mercado internacional também. E teve uma atualização de norma lá em 2024, né, que a vigência começou em 2024, para falar sobre esse assunto, e a gente achou importante aqui reforçar esse tema na apresentação desse ano. Então, aqui na agenda, a gente vai trazer um pouco, na introdução, um pouco da importância do assunto, depois a gente vai falar sobre as implicações contábeis dessas operações de risco sacado, e, por último, as divulgações requeridas, né, no IFRS 7 e no IAS 7, sobre essas transações aí de operações com risco sacado. Bom, falando aqui um pouco da importância, né? A gente trouxe aqui um gráfico, que foi um gráfico construído aqui pela Moody's, que ele mostra a evolução do contas a pagar de 2019 a 2022 das entidades localizadas nos Estados Unidos, considerada como investment grades, que são aquelas entidades com risk rating BBB ou mais. E aí, o que a gente pode notar aqui, né? Que teve um crescimento expressivo de 2019 a 2022 no saldo de contas a pagar, que são essas barras aqui em verde, saindo lá de 350 bilhões de dólares para 475 bilhões de dólares em 2022, um aumento de mais de 30% nesses últimos 4 anos aqui. E nessa linha em laranja, a gente consegue ver o prazo médio de pagamento de fornecedores, que ele também saiu lá em 2019
de um prazo médio de 60 dias para 75 dias em 2022. E aí a gente tem um comentário aqui da Moody's com relação a esse gráfico, que eles acreditam que esse aumento do saldo de contas a pagar e esse aumento do prazo médio de pagamento de fornecedores, ele é devido ao aumento dessas operações de risco sacado nessas companhias, né, localizadas nos Estados Unidos. E a gente trouxe aqui também um comentário da S&P, que eles falam que provavelmente a preocupação deles é que a falta de transparência nas demonstrações financeiras, né, aqui a gente está falando de informações lá de 2022, que a norma ela não tinha sido atualizada, então essa falta de transparência nas demonstrações financeiras provavelmente que causou esse aumento de operações de risco sacado. E essa era uma das preocupações aqui das agências de rating, né, antes da atualização da norma. E aqui a gente traz também um pouco do cenário no Brasil, né? A gente tinha, né, uma certa dificuldade de coletar essas informações de operações de risco sacado, porque quando a gente olha no COSIF, lá, né, que é o plano de conta dos bancos, não tem uma conta contábil específica para as operações de risco sacado, né? Essas operações elas ficam na linha lá de duplicatas descontadas. E então a gente não conseguiu, né, montar uma análise aqui para demonstrar esse crescimento, enfim, qual que é o volume de operação, mas a gente sabe que no Brasil tem um volume expressivo de operações de risco sacado, né, a gente vê no mercado, nos nossos clientes, então é um tema relevante não só globalmente, mas aqui no Brasil também, e um tema que recorrentemente a gente tem visto discussões no mercado, né. Em 2025 houve a discussão se haveria tributação do IOF, né, que foi um dos temas aí levantados pelo governo. A gente coletou e trouxe aqui, né, algumas informações, né, algumas notícias com relação a esse tema. Então, Estadão, CNN, né, informando que caso as operações de risco sacado fossem tributadas, dobraria o custo, né, de crédito dessas operações. A Febraban também falando, né, com uma visão um pouco mais conservadora, que o impacto no crédito ele poderia chegar a 40%, caso essas operações fossem tributadas. E a gente trouxe um pouco desse panorama aqui justamente para mostrar que o tema é importante, que o tema é relevante no Brasil, para a gente passar agora para a importância do tema quando a gente olha os aspectos contábeis. Então, como eu mencionei, né, lá em 2024, o IFRS passou, na verdade, em 2023, o IFRS foi emitido, né, a atualização do IAS 7 e do IFRS 7 com relação a divulgações de operação de risco sacado, com início de vigência em janeiro de 2024. E qual que foi o motivador do IFRS emitir, né, essa atualização de norma? Foi justamente pela falta de transparência que as agências de rating, os investidores das demonstrações financeiras, trouxeram para o IASB, né, no sentido de, olha, a gente não consegue ter uma avaliação precisa das demonstrações financeiras das entidades quando a gente olha entidades que operam com risco sacado, porque essa informação não é divulgada, né? Quando a gente analisa aí o balanço patrimonial da empresa, a gente não tem uma percepção de quanto daquele passivo ele trata-se de operação de risco sacado, a gente não tem essa informação em nota explicativa, e isso acabava prejudicando, né, a avaliação do risk rating aí das agências de rating, porque no final do dia eles precisavam fazer alguns ajustes ali para fazer essa avaliação, e como eles não têm informação, impossibilitava, né, que essas avaliações fossem feitas de forma apropriada. Bom, a gente sabe que tem algumas estruturas, né, de operação de risco sacado, mas aqui a gente trouxe, né, uma estrutura que frequentemente a gente observa, né, nesse tipo de transação, só para a gente contextualizar antes da gente trazer as implicações contábeis, né. Então, a operação de risco sacado, né, ela se inicia ali com o fornecedor e uma companhia, né, que está comprando bens ou serviços desse fornecedor, e aí, consequentemente, né, gerando contas a receber para o fornecedor e contas a pagar para o comprador. Esse é o passo 1 aqui da transação. Depois, o passo 2, a companhia, né, o comprador, ele confirma a existência dessa transação com o fornecedor junto ao banco, né. De que forma ele faz essa confirmação? Normalmente via um sistema que o banco disponibiliza, ele confirma lá que essas transações existem, quais são os termos dessas transações. E o passo 3, o banco, né, o fornecedor, ele vai lá fazer o desconto da duplicata junto ao banco, o banco já tem a informação, né, de que essa transação existe, porque a companhia, né, o comprador já informou o banco.
Então, o banco antecipa esse pagamento junto ao fornecedor e o contas a receber passa a ser do banco junto à companhia, né? Então, é uma transferência aqui, né? Há uma transferência do contas a receber do fornecedor para o banco. E no passo 4 aqui, né, a companhia então paga o banco ou no vencimento da fatura, ou tem uma dilatação de prazo aqui e o pagamento é feito em uma data posterior. Então, vias de regra, aqui é um exemplo, né, de como que funciona essa estrutura de operação de risco sacado. E aí, quais são, então, as principais características, né, dessa operação? Ou ela oferece prazos de pagamento estendido ao comprador, foi o que eu mencionei, ou prazo de recebimento antecipado ao fornecedor. E, eventualmente, pode acontecer, né, o benefício de ambas as partes aqui. E aí, quais são os benefícios, então, né, dessa transação? Gerenciamento de capital de giro, né? Então, se a companhia ela tem, de fato, essa dilatação do prazo do contas a pagar, ela tem um benefício ali no capital de giro, né, dela, né, o gerenciamento de capital de giro, e o fornecedor também, quando ele tem essa antecipação de recebível. Um outro benefício aqui é com relação ao financiamento de curto prazo mais barato. O que a gente quer dizer com isso, né? Quando o banco ele olha essa transação como um todo, né, e ele antecipa ali um recebível para o fornecedor, ele faz a avaliação do risco de crédito como um todo, porque no final do dia, quem vai pagar para o banco é a companhia. Então, em alguns casos, a companhia ela tem um risco de crédito, né? O fornecedor tem um risco de crédito mais deteriorado do que a companhia, e aí, nesse caso, o fornecedor ele se beneficia dessa transação como um todo, justamente porque o banco ele faz a avaliação do risco de crédito da operação, que então ele se beneficia do risco de crédito da própria companhia, que eventualmente é melhor do que o risco do fornecedor em si. Então, ele acaba tendo esse benefício, tendo essa antecipação de forma mais barata, né, que é o que a gente traz aqui, do que se ele fosse tomar um empréstimo, né, o fornecedor direto com o banco. E o terceiro item aqui é o fortalecimento das relações comerciais. Em alguns casos, a companhia ela não tem dilatação do prazo do contas a pagar. E aí a pergunta pode ser, mas então por que a transação existe? Qual que é o benefício da companhia fazer essa operação de risco sacado? A gente vê que, eventualmente, a companhia ela tem um fornecedor ali bastante importante, estratégico, e pelo fornecedor tomar o benefício da operação como um todo, que ele tem antecipação do recebível, ele pode ter, né, um financiamento mais barato ali, a companhia ela faz essa operação sem ter a dilatação do contas a pagar, justamente para beneficiar esse fornecedor, né, e, enfim, não ter qualquer ali problema na cadeia de suprimentos, enfim, então, de forma estratégica, ela faz essa transação, essa operação. Bom, e aí quais são as implicações contábeis, né? Como eu mencionei, o IASB ele emitiu, né, esses amendments do FS 7 e do IS 7 lá em 2023, com vigência em janeiro de 24, justamente para endereçar essa preocupação dos investidores das agências de rating sobre a transparência dessas operações nas demonstrações financeiras, né? Então, com o objetivo de que o usuário ele passe a entender melhor essas operações e como elas afetam o passivo da empresa e os fluxos de caixa, e também a exposição de risco de liquidez. Então, mais para frente, a gente vai demonstrar para vocês como essas divulgações vão ser feitas, né? E a gente trouxe aqui alguns exemplos de divulgações, tanto de balanço, demonstração de fluxo de caixa e notas explicativas. Bom, com relação ao escopo, é um pouco do que eu falei no slide anterior, né? Então, o que essa norma abrange são essas operações de risco sacado, que elas consistem em uma instituição financeira, ela oferece pagar o fornecedor de um comprador, e o comprador concorda em pagar a instituição financeira ou no prazo da fatura ou em um prazo superior, né, no prazo dilatado. E aí o impacto contábil disso, né, como eu mencionei, com a adoção, né, dessa atualização do IFRS e do IAS 7, a entidade ela passa a ter uma apresentação do passivo no balanço patrimonial de acordo com a natureza desse passivo. A gente vai explicar um pouco mais no detalhe, mas em alguns casos esse passivo, esse contas a pagar com fornecedor, ele tem mais uma característica de empréstimo do que de contas a pagar, e aí faz-se necessário, né, um ajuste aqui no balanço patrimonial e reclassificado de contas a pagar para empréstimos.
e tem impactos relevantes aqui em divulgação, porque esse tipo de operação ele passa a ser exigido uma divulgação bem robusta com relação aos termos do contrato, né, os termos da operação, as condições, né, o risco de liquidez, prazo médio de pagamento antes e depois da operação, né, de risco sacado. Então, a gente vai demonstrar para vocês aqui um exemplo de nota explicativa bem robusta que traz aí todos os requerimentos da norma. Então, o que a gente vai responder aqui, né, ao longo desse módulo? Primeira pergunta que a gente vai responder é se o contas a pagar ele deve ser baixado para registrar um empréstimo, que eu acabei de mencionar. E aí, consequentemente, quais as implicações na apresentação do balanço patrimonial, quais os impactos na demonstração do fluxo de caixa, e, por último, o que mais deve ser divulgado em nota explicativa. Então, essas são as perguntas que a gente vai responder aqui nos próximos slides. Antes da gente entrar no detalhe da atualização do IFRS 7 e do IAS 7, quais avaliações que precisam ser feitas, a gente trouxe aqui um pouco a definição de baixa de passivo financeiro, só para a gente retomar aqui um conceito que já existe no IFRS 9, aqui também não é nenhuma mudança, mas para a gente chegar lá e mostrar os impactos contábeis. Então, quando que há uma baixa de passivo financeiro de acordo com o IFRS 9? Quando esse passivo financeiro é extinto. E aí, quando que esse passivo financeiro é extinto? Né? O IFRS 9 ele traz aqui as condições. Primeiro, quando ele é liquidado, né? Então, quando há liquidação financeira desse passivo financeiro, ele é extinto e ele é desreconhecido. Quando tem uma liberação legal da obrigação contratual, então, quando tem, por exemplo, um perdão de dívida, ou quando tem modificações com termos substancialmente diferentes. Então, eu tive uma modificação ali na operação, né, no contrato, e aí, se essa modificação for significativa, for substancialmente diferente, é necessário baixar o passivo financeiro e reconhecer um novo. Mas aí, como que deve ser feita essa avaliação se ele é substancialmente diferente? Primeira avaliação é um teste quantitativo dos 10% do valor presente líquido. O que é esse teste? É justamente comparar o valor presente líquido do passivo antes da operação de risco sacado e depois da operação. Se a diferença dos dois passivos for abaixo de 10%, ela não é substancialmente diferente. Se for acima, é substancialmente diferente. O passivo financeiro tem que ser desreconhecido, baixado. Qual que é o ponto aqui? Quando a gente fala de operações de risco sacado, elas são de curto prazo. Então, quando faz essa avaliação do valor presente líquido, ela não é tão relevante, né, nas operações de risco sacado. Mas aí, nos casos que o teste quantitativo é abaixo dos 10%, a gente precisa também fazer uma avaliação qualitativa. E a norma ela não traz critérios e guidance sobre como essa avaliação qualitativa deve ser feita. Então, a gente tem no nosso Man of Accounting quais informações qualitativas e quais indicadores têm que ser avaliados quando a gente está falando de uma operação de risco sacado, que é o que o Rafael vai trazer aqui nos próximos slides, tá bom? E acho que só para concluir aqui, quando a gente fala da extinção do passivo financeiro, como que essa extinção é feita? Como ela é contabilizada? O novo passivo financeiro ele é reconhecido pelo valor justo, o passivo financeiro anterior ele é desreconhecido e a diferença do passivo anterior para o novo passivo a valor justo é reconhecido como um ganho e perda no resultado. E aí, o que a gente precisa avaliar aqui, quando a gente faz o reconhecimento desse novo passivo financeiro, é como, perante o IAS 1, esse passivo financeiro tem que ser apresentado no balanço patrimonial, que é também o que a gente vai passar aqui, né, nas situações em que esse passivo financeiro ele deixa de ser um contas a pagar e passa a ser um empréstimo. Agora eu passo aqui para o Rafael continuar aqui com a gente na avaliação do balanço patrimonial. Beleza, obrigado, Trufino. Bem, pessoal, a gente vai passar aqui um pouco uma lista de indicadores que o nosso manual de contabilidade ele traz a serem avaliados de forma em conjunto, né? Então, assim, é claro que essa não é uma lista, a gente destaca lá em cima, né? Ela não é uma lista exaustiva, né? Existem diversos outros indicadores que devem ser avaliados em conjunto, mas o mais importante é que ela fornece, sim, uma boa base para que a gente possa analisar se essa operação ela
ela tem características de financiamento, né, feito o Trofino falou, ou se ela mantém, se a operação, mesmo após entrar em prática, né, na questão da transferência, a cessão dessas obrigações comerciais, se ela mantém ainda a natureza dela comercial de contas a pagar. Então, a gente vai passar aqui por uma série de indicadores. Então, o primeiro deles que tem aqui é se a fatura ela foi novada ou transferida para o banco, né? E aqui o termo novação, ele consiste na substituição mesmo da origem, da fatura original com o fornecedor. Aqui a gente está falando até mesmo de um cancelamento jurídico, né? Enfim, algo legal que aquela fatura, enfim, ela deixa de existir e passa a existir uma nova obrigação diretamente com a instituição financeira. Do outro lado, quando tem apenas uma transferência, né, dessa obrigação da fatura, né, do fornecedor para o banco, ela mantém a característica dela como contas a pagar. É importante que avalie de fato todos os termos, né, que aqui a gente está falando de um contrato que geralmente é bem robusto, é grande, tem uma parte legal, juridiquês bem detalhado ali, né, de ficar atento às cláusulas. Muitas vezes, por exemplo, quando é transferência, até mesmo o documento ele é cessão de créditos, né? Então, assim, é quando acontece uma transferência, né? Uma cessão, ou seja, a característica de contas a pagar e não uma característica de financiamento. Então, esse é o primeiro, assim, é meio que o básico que a gente identifica. Assim que a gente se depara com uma operação de risco sacado, a primeira coisa que a gente busca entender é se a gente está diante de algo totalmente novo, algo que juridicamente foi extinto e passou a ter uma nova, né, uma obrigação diretamente com a instituição financeira, ou se houve apenas essa cessão, né, essa transferência da fatura do fornecedor para o banco. Seguindo aqui, enfim, meio que em conjunto, né, com essa parte de inovação ou de transferência, buscar entender, né, qual é o objetivo da operação de risco sacado. Assim, aqui é realmente sentar e discutir, né, ter todas as partes envolvidas, né, e ter certeza que o que está no contrato, né, ou seja, no papel assinado lá, é de fato o objetivo da administração. Eu já compartilhando um pouco da minha experiência, eu já tive uma experiência de ter lido um contrato inicialmente que me levou para uma conclusão de que teria uma característica de contas a pagar, mas quando a gente sentou e foi discutir, enfim, com todas as partes, né, foi todo mundo na mesma mesa discutindo para entender a transação, a estrutura, as partes envolvidas, a gente se deparou que estava com a versão desatualizada do contrato e que, na verdade, quando a gente recebeu a versão final, ela tinha mais característica, inclusive, de empréstimo de financiamento. Então, a parte de buscar, de ter esse objetivo muito bem discutido, amarrado, né, e ter certeza que ele está refletido ali, que todas as cláusulas contratuais elas refletem o objetivo final da transação. Então, quando o objetivo Fala aí, pô. Tá, já. Qualquer coisa tu pode falar também. Quando o objetivo ele é melhorar o capital de giro do fornecedor, ele tem características de empréstimo, né? E, por outro lado, quando ele ajuda o fornecedor apenas a obter um crédito mais acessível, em linha com o que o Trofino falou, né? De que, naquele contexto, né? De ter o fornecedor, o comprador e o banco faz uma análise conjunta, né? Do risco de crédito. Então, o comprador, ele compartilha o seu risco de crédito com o fornecedor, que pode ter ali um risco de crédito um pouco deteriorado e conseguir enfim, uma captação, né? De taxas melhores do que se ele fosse lá pegar um empréstimo no mesmo banco, por exemplo, né? Ele conseguiria uma taxa mais atrativa. Então, quando ele busca ajudar o fornecedor a ter esse crédito acessível, ele mantém a natureza de contas a pagar. Tá com o microfone. Nesse caso, podemos citar se, por exemplo, eu tenho um prazo com esse fornecedor de 60 dias, sempre venho mantendo, né? Eu não mantenho ele na base do risco sacado lá com o banco, né? E do dia para a noite eu vou lá e aumento para 90 dias. Isso pode ser caracterizado, de fato,
dele deixa de ser um contas a pagar e passa a ser um empréstimo, que é algo que da noite para o dia ele quis me ajudar ali a que eu pudesse melhorar meu capital de giro. Qual é o teu nome? Ramon. Ramon, obrigado, você antecipou o próximo item aqui, mas é perfeito, obrigado por trazer esse ponto. E é aquilo que eu falei lá no início, né? A avaliação qualitativa, ela não é um indicador só que vai matar a charada e vai dizer, isso aqui é um financiamento típico, né? Ou, não tem contas a pagar. Não, tem que analisar tudo em conjunto, e tem cada contrato, né, cada operação tem suas particularidades, suas características. Tem alguns que eu já vi que, quando a gente vai passando aqui cada uma dessas caixinhas, eles ficaram todos na coluna da esquerda, todos na coluna, ou um mix, né? E aí é onde entra a parte julgamental mesmo, né? De avaliar. Não vai ter um indicador que por si só vai ser determinante nessa classificação aí, tá? Mas na medida que você vai passando, você vai vendo que vai ter mais caixinhas de um lado do que do outro. Assim, ele tem mais características disso ou daquilo. Em linha com o que você falou, né? Sobre extensão no prazo, perfeito, foi um perfeito timing aqui, se houve mudanças nos termos de pagamento, né? Então, se há uma mudança no prazo de pagamento, né? Se tem esse alongamento aí, feito você falou, né? De 60 dias é a obrigação comercial normal, tradicional, ele passa a ser 90 dias, ele tem características de empréstimo, né? Porque ali vai estar tendo um alongamento do seu fluxo de caixa normal, né? Se não tem mudanças nas condições de pagamento, né? Do outro lado, teoricamente, mantém a característica de contas a pagar normal, né? Do ciclo operacional, né? da companhia. Tá? Opa, bem que você falou, estou achando que eu ia errar aqui. Bem, o próximo indicador é quem negociou os termos do contrato, né? Então, aqui é importante avaliar o quão envolvido a companhia ela esteve na estruturação do contrato, né? Da operação jurídica ali, né? Então, se o comprador ele negocia os termos e taxas com a instituição financeira em nome do fornecedor, isso significa que ela está participando ativamente ali daquela estrutura, né, de financiamento, e que aí já tem características de empréstimo, né? Quando ela só faz uma conexão, ela introduz os fornecedores, que geralmente, né, que a gente vê geralmente, fornecedores-chave, tá até aqui no slide, né? Ela não, geralmente numa operação de risco sacado, não são todos os fornecedores que são automaticamente elegíveis a participar da operação. Geralmente a gente vê as companhias selecionando aqueles fornecedores chaves, aqueles que têm uma participação mais relevante lá no ciclo operacional, eventualmente em fornecimento de insumo, matéria-prima. Quando a companhia ela seleciona esses fornecedores chaves e apenas introduz a instituição financeira no contexto de que, eu estou te apresentando aqui vocês que vão discutir, vão formalizar esse acordo, né, contratualmente. Porque no contrato, né, nos termos do contrato, vai estar lá destacado qual é por exemplo, todas as condições, né, a taxa que vai ser paga, né, pelo banco. Porque se a companhia ela tem a obrigação de 100 reais ali para pagar para o fornecedor, e o fornecedor vai lá no banco e diz, eu quero antecipar esse valor aqui, ele pega 90 reais, por exemplo, no momento zero, essa taxa daí, ela tem que estar, né, estabelecida no contrato original. Então, assim, quem negociou, né, quem participou da discussão desses termos aqui, especialmente de taxa, se for a companhia, tem característica de financiamento, tá bom? Por exemplo, seguindo aqui mais, se o comprador, se a companhia ela paga valores além da fatura. Então, assim, se como parte dessa operação de risco sacado, a companhia ela paga, ou até mesmo recebe, depois a gente vai ver mais na frente na divulgação, se ela tem alguma remuneração ou ela assume alguns juros ali, por causa disso, ele tem características de financiamento, porque no ciclo operacional normal ele vai pagar os mesmos 100 reais do exemplo que eu falei aqui agora, né? Então, se o comprador ele assume alguns juros ali da transação, no contexto de, para o fornecedor X antecipar, a gente pagou a ele 90, você vai me pagar mais 5 aqui, só
Então, tem característica de empréstimo. Se todos os custos, né, relacionados a essa antecipação, eles são arcados pelo fornecedor, ou seja, se eles estão todos dentro desses 10 aí da diferença, característica, mantém-se a sua característica de uma obrigação comercial normal no ciclo operacional da companhia, né? Bem, o próximo item aqui, indicador, é sobre garantias, né? Então, assim, aqui, esse talvez seja o mais claro quando a gente se depara no contrato de operação de risco sacado, porque se tem alguma garantia destacada, alguma cláusula contratual que fale sobre garantia, por exemplo, alguma empresa do mesmo grupo da companhia vai se responsabilizar solidariamente caso a companhia não pague a instituição financeira lá na data do vencimento. Se for esse o caso, se houver, né, uma cláusula de garantia, isso indica uma mudança na natureza do passivo, né? Porque numa relação comercial normal com o fornecedor, a gente não é comum ter algo relacionado à garantia ali. Se eu não te pagar, a empresa que está aqui em cima de mim, ela vai ser responsável por liquidar em X dias, enfim. Então, quando a gente pensa em garantia, é algo que muito assim, não é comum num contrato normal de fornecimento de bens, né, dos serviços. E aí, esse caso a gente identifique alguma coisa relacionada a isso, tem características de financiamento, e se não, não tem muita mudança, né? A não ser que tem. A gente até destaca aqui na apresentação que pode haver, né, em caso de alguma compra muito relevante, né? Pode ser parte da operação da companhia ter compras relevantes, sei lá, uma compra de imobilizado muito relevante, etc. E aí ele coloque alguma garantia ali adicional para esse fornecedor. Mas essa é a exceção, no caso, né? Então, quando não tem garantia destacada em cláusula contratual, mantém a natureza normal do contas a pagar, ou seja, não seria necessário fazer a baixa e o reconhecimento desse empréstimo, desse financiamento, tá? Bem, aqui o próximo indicador é se tem algum acordo entre as três partes, né? Então, assim, o que a gente entende é que se o fornecedor ele for obrigado a participar, não faz muito sentido. Se ele for obrigado a participar dessa estrutura e antecipar suas faturas, etc. e tal, a gente tem uma estrutura ali de financiamento clássica, então teria características de empréstimo. Se ele tem a opção, né, decidir se vai antecipar, ou ele pode no mês antecipar, ou no outro não, e vai depender do capital do giro dele, da necessidade para a operação, aí também é uma característica de manutenção da natureza do contas a pagar. Tá? Então, aqui, de forma resumida, se o fornecedor ele for obrigado a participar e antecipar suas taxas, é uma característica de financiamento, senão mantém a natureza de contas a pagar. Eu estou falando rápido não, né? São muitos indicadores aqui. Qualquer coisa, por favor, me interrompam. Bem, o próximo aqui é se o contrato afeta os fluxos de caixa do comprador, ou seja, se as condições de pagamento, aqui a gente fala, olhando especificamente de fluxo de caixa, meio que em linha com o que o Ramon falou, né? Não só em termos de alongamento de prazo, né? Aquele indicador anterior, ele falava sobre extensão de prazo. Aqui ele fala especificamente sobre o fluxo de caixa, né? Se tem um incremento for significativamente diferente, ou seja, tem uma característica de financiamento, porque aí teria alguma taxa embutida, né? Alguma alíquota sendo considerada, que aí é característica de financiamento, e se não, se as condições elas permanecem as mesmas, ou até praticamente as mesmas, se for algo meio irrisório, assim, é meio difícil de ter, geralmente tem algum percentual mais relevante para fazer sentido, né, para a instituição financeira, né, para todas as partes, manteria a classificação como contas a pagar. E aqui é outro também, meio que você vai ver que os indicadores eles vão meio que
construindo um racional, né? Meio que você pode até pensar, poxa, mas a gente acabou de falar sobre isso. Não, mas aqui a ideia é que ele vá amarrando mesmo. Aqui é se o comprador ele tem a opção de decidir quando pagar. Por exemplo, né? Se o comprador ele for obrigado a aceitar o alongamento do prazo da fatura, ele tem característica, essa transação ela teria característica de empréstimo, né? Se não, se o comprador ele pode optar por pagar no mesmo prazo original da fatura, ou depois, se ele mantém a sua decisão, ou enfim, ele pode escolher quando ele pagar, mesmo que ele incorra juros, ele mantém a natureza normal da transação de quando vai pagar. O ponto aqui é que algumas vezes a gente vê que nesse esquema, né, a partir do momento que acontece uma cessão, né, uma transferência, perdão, dessa obrigação comercial, o comprador, contratualmente, ele que é formalizado que ele vai ter que pagar naquela data X que o banco determinar. Então, aí, enfim, é meio que fora do ciclo normal, né, do dia a dia da empresa. Agora, uma parte interessante que são os dois próximos, esse 10º e o 11º indicador, eles são meio que em conjuntos, estão relacionados à inadimplência, né? Então, caso o comprador, né? Então, aconteceu a operação de risco sacado, o fornecedor foi lá, transferiu o seu título para a instituição financeira, e aí o comprador, né, a companhia fica responsável, ao invés de pagar o fornecedor, ele vai pagar a instituição financeira. Em caso de inadimplência, pode ser possível, tem uma cláusula no contrato desse tipo de transação que permita à instituição financeira acessar a conta bancária do comprador para ir lá e fazer a obtenção, né? Enfim, o resgate do valor daquela nota ali que, teoricamente, ele deveria ter pago no dia anterior, ou uma semana, sei lá, pode estar contratualmente dizendo assim, você tem que pagar num dia, caso você não pague em 5 dias após o vencimento, a instituição financeira ela pode acessar a conta bancária e fazer a retirada desse montante. Então, isso não é comum numa operação normal com o fornecedor. Se isso existir, é uma característica clara de empréstimo, e se não, né, se ele não tem acesso, mantém a sua natureza normal. E também relacionado à independência, à inadimplência, feito eu falei, existem, né? Essas cláusulas, quando elas aparecem juntas, muitas vezes. E existe essa opção também de pagamento antecipado. Então, vamos falar das demais faturas, né? Então, no caso se a companhia atrasar uma fatura, e aí contratualmente tem lá dizendo que o banco pode acessar a sua conta, e que também, se você atrasar uma fatura, pode ser que na cláusula contratual tenha dizendo que automaticamente todas as outras faturas que a companhia tenha lá em aberto ainda a pagar, que não estão vencidas, elas se tornam automaticamente exigíveis naquele momento. Então, desse cenário aí, né? Imaginando aqui que o 10 e o 11 seria aplicável como característica de empréstimo, a instituição financeira poderia acessar a conta da companhia e fazer a retirada do montante, não só dessa nota que está vencida já, como também de todas as outras. E se não, enfim, não teria... Isso não é aplicável no contexto de uma relação comercial, né, normal. Bem, e o último indicador que a gente tem aqui listado é sobre se o contrato, né, ele reduz uma possível linha de crédito aí já disponível do comprador com essa instituição financeira, ou seja, se o risco sacado contar como uma utilização de uma linha de crédito já disponível, né, então assumindo que seja uma instituição financeira, que a companhia, né, o comprador já tem uma relação, e que, porventura, possa ter uma linha de crédito disponibilizada para ela lá. E aí ele pode ter contratualmente informando que, caso seja utilizado,
alguma parte desse recurso vai consumir automaticamente da linha de crédito, então você vê que está tudo relacionado a financiamento e teria característica também de empréstimo, senão, né, não precisa falar que isso não seria aplicável. Então, assim, esses são os 12 principais indicadores que a gente mapeou como sugestão, né, para melhor prática, para serem avaliados. Feito eu falei, eles não devem ser analisados de forma isolada, eles devem ser avaliados de forma em conjunto, eles não são exaustivos, tem mais, mas vocês podem ver que é uma linha de raciocínio que vai sendo até construída. Se você passa por uma, você vê a outra, você vê... E uma boa prática que a gente tem feito, quando se depara com a operação de risco sacado, a gente documentar uma análise bem robusta, passando por todos esses, e eventualmente mais, se for aplicável. Se a gente, no momento que a gente analisar o contrato, a gente identificar que tem mais alguma característica ali que foge dessa, de alongamento, de fluxo de caixa adicional, né, em relação a juros, garantia, se tiver alguma coisa diferente que não está aqui, a gente também coloca. Geralmente o que eu tenho visto de boa prática é colocar essas 3 colunas e colocar uma 4ª coluna ali com análise, né, para deixar documentado, bem evidenciado, sobre a conclusão, né, onde é que se encaixa na coluna de empréstimo de contas a pagar, por quê, né, e eventualmente até fazendo referência às cláusulas contratuais, porque aí fica tudo bem amarrado para deixar documentado, né. Esses contratos, eles são muito robustos, muito extensos, e, enfim, tem toda a parte jurídica envolvida. É fundamental ter uma análise conjunta, né, todas as partes envolvidas, não é só a contabilidade, é também o cara lá do FP&A, enfim, todo mundo na mesma mesa para poder ter certeza que o contrato ele reflete o objetivo da companhia. Bom, agora, como a gente mencionou no início, né, uma das alterações é com relação ao fluxo de caixa, né? Então, uma das alterações da norma foi no IAS 7, e acho que a gente recebeu até uma pergunta ali no chat de como que essas operações de risco sacado elas são apresentadas na DFC. E esse slide ele vem justamente para responder essa pergunta, né? A forma de apresentação no fluxo de caixa, ela depende da conclusão de como esse passivo ele vai ser classificado no balanço patrimonial. Então, Rafael demonstrou aqui quais são, né, as avaliações que a gente faz aí para concluir se é um contas a pagar ou um empréstimo, e a depender da conclusão, se é um contas a pagar ou empréstimo, a apresentação aqui na DFC ela vai ser diferente. Então, quando a gente fala de um contas a pagar, na DFC ele vai ser apresentado como atividade operacional, e quando ele é definido ali como um empréstimo, né, no passivo, na DFC esse saldo é apresentado como atividade de financiamento. Então, não tem aqui nenhuma complexidade quando a gente fala na DFC, porque, de fato, ela acompanha ali a avaliação do balanço. E aqui a gente vai trazer, então, as divulgações requeridas, né? Aqui, começando pelo balanço patrimonial. Então, como a gente comentou, se esse passivo financeiro ele é caracterizado como empréstimo, a reclassificação aqui do saldo, que antes eram contas a pagar, e ele tem que ser destacado aqui no balanço, né, como um passivo de operação de risco sacado. Né, caso ela fosse contas a pagar, não teria aqui qualquer destaque. E quando a gente fala de DFC, a gente também, né, como eu comentei, se ele é considerado como empréstimo, aqui na DFC ele é apresentado como atividade de financiamento, né? Então, a gente tem aqui, né, recebimentos e pagamentos de operação com risco sacado. Recebimento não é tão comum, mas o Rafael comentou ali, quando ele estava passando os indicadores, que existem situações em que a companhia, né, o comprador, ele é remunerado nessa operação de risco sacado, e aí por isso que aqui na nossa demonstração financeira ilustrativa tem uma linha também de recebimentos, né? Mas o comum aqui a gente vê pagamentos aqui de operações com risco sacado. Acho que aqui, né, e aí como a gente mencionou, se esse passivo financeiro ele for classificado como contas a pagar, ele vai estar em atividade operacional. A gente não trouxe aqui, mas aí não tem qualquer alteração aí quando a gente fala desses amendments do IAS 7, tá bom? E aí acho que para finalizar aqui os aspectos de divulgação, a gente vai falar agora um pouco sobre as notas explicativas, né? Eu posso cobrir aqui essa trofina. Bem, aqui a gente tem um exemplo da nossa demonstração financeira ilustrativa, né, sobre as
principais divulgações que são requeridas em nota explicativa, né? A parte de balanço, de face, né? Balanço, demonstração, fluxo, caixa, o Trofino já cobriu. O principal é requerido, né? Que tenha uma nota explicativa robusta, né? Bem detalhada, né, granular mesmo, explicando a natureza dessa operação, contando um pouco da história ali em cima, né? Qual é o objetivo da administração ao entrar numa operação de risco sacado. É também fundamental ter a reconciliação para a face, né? Ou seja, os saldos e linhas da apresentação do balanço, e ter também aqui uma divulgação dos intervalos, Ramon, em linha com o que você falou, né? Do alongamento do prazo de pagamento, que nesse caso aqui é uma operação de risco sacado que foi, sim, determinado como característica de financiamento, e por isso tem toda a divulgação em nota explicativa. É necessário fazer a divulgação desses passivos sobre o risco sacado, né? Qual é o prazo de pagamento médio para esses passivos que foram não transferidos, né? Eles são agora com a instituição financeira. Nesse caso aqui, do nosso exemplo, de 45 dias, e ele faz uma comparação, né, para o leitor, né, para o usuário da demonstração financeira, de que o mesmo passivo, se não tivesse uma operação de risco sacado, ele seria exigível em média de 0 a 30 dias. Então, para destacar o alongamento aqui do prazo quando aplicável. Tá? E também tem ou seja, intervalo de vencimento, e também tem os valores fornecidos, valores recebidos pelos fornecedores junto aos bancos. Essa aqui é uma divulgação que pode levar um pouco mais de tempo a ser recebida, porque, né, esse 670, né, esses passivos sobre a operação de risco sacado está na companhia, você tem essa obrigação, você, né, tem controle sobre o que você precisa pagar, mas essa informação, a última informação daqui de baixo, é a informação de quanto é que efetivamente desses passivos de 670, quanto foi que o fornecedor recebeu da instituição financeira. Esse número aqui nunca vai ser o mesmo, né? Vai ter a diferença, que é justamente a remuneração do banco envolvido na transação. Essa última linha aqui é o que a gente tem visto, que às vezes a gente demora, né, a receber essa informação, porque não está realmente no controle da companhia, está, né, na parte externa. Seguindo também nota explicativa, né? Então, assim, a apresentação desses passivos de risco sacado, em função de tudo isso que a gente está conversando aqui, indicadores, né, muita informação, avaliação contratual, etc., ela entra, né, ela possivelmente entra como um julgamento crítico da administração, né, ou seja, precisaria ser destacado também como a determinação desses passivos sendo de risco sacado, ela requer um julgamento relevante, precisa ser destacado também, né? Claro que aqui vai depender de todos os fatos e circunstâncias, da materialidade, né, do tema. E também a inclusão, você vê que são notas separadas, né? Tem a nota do risco sacado, a nota do julgamento, a nota da reconciliação da dívida líquida. Então, se for um fornecedor normal, ele não entra na reconciliação da dívida líquida, né? Porque não tem um relacionamento não tem um envolvimento com uma instituição financeira, sendo reclassificado, né, na face do balanço para passivos de risco sacado, é necessário incluir também esse montante na reconciliação da dívida líquida e também na abertura aqui, né, da movimentação do período. Essa segregação vai permitir avaliar com maior transparência as alterações desses passivos. Outra parte importante aqui é o risco de liquidez, né? Porque precisa, e vai fazendo a amarração, né? Como divulgado na nota X, então vai fazendo a amarração de todas as partes da demonstração, né? Todas as notas explicativas, que a dependência da companhia em relação à continuidade desses acordos, né? Eventualmente, os passivos de risco sacado, eles precisam também ser considerados como um risco de liquidez, porque a qualquer momento a instituição financeira ela pode decidir não fazer mais parte, né, da operação, e aí a companhia já entende que o passivo dela é de 60 dias e não de 45, então pode ter um risco de liquidez caso essa operação ela deixe de existir, e aí você precisa pagar os seus passivos no prazo inferior, no prazo menor.
Bem, acho que é isso, né? Acabou? Acho que esse era o último slide para fins de divulgação que a gente tem. Esse material aqui está disponível na internet, na informação pública das nossas demonstrações financeiras ilustrativas. Aqui a gente tenta cobrir as divulgações requeridas, né, Trofino? Feito você falou de passivo, balanço patrimonial, fluxo de caixa. Esse era o que a gente queria cobrir aqui no nosso módulo. Feito eu falei, né? É um tema que requer muita atenção e de todo mundo ao mesmo tempo. Todas as partes envolvidas precisam estar na mesma sincronia para poder ter certeza que o que está no contrato reflita o objetivo da transação, para que a demonstração financeira também reflita. O importante é que a demonstração financeira ela tenha informação relevante e pertinente, né? Por exemplo, na questão que eu falei, né, dos indicadores, se tem uma cláusula de garantia, se tem esse risco de vencimento antecipado de fatura que não está nem vencida. Isso é informação pertinente que precisa estar. Eu estava conversando com o Trofino antes de começar o módulo, que muitas vezes a gente entende que a tabela é que fornece a melhor informação possível daquela nota explicativa, e nem sempre é isso. Precisa ter um conjunto, né? A tabela é super importante, é relevante, a gente vê números, né? Mas que a informação qualitativa, né, em texto, ela traga informação importante e que ajude o usuário da demonstração financeira a ter um entendimento claro do que está acontecendo ali, né, da operação de sacada e todos os riscos que são relacionados a ela. Pode falar, por favor. Tem microfone. Oi, Rafael. Do lado do fornecedor, ele tem alguma nota explicativa, alguma informação sendo requerida por parte dele? Não. Não, no caso, assim, eventualmente ele vai destacar em nota explicativa que ele está recebendo de forma antecipada e que pode ser que no futuro essa operação de sacadeira deixe de existir e ele vai deixar de receber com 30 dias, vai voltar a receber em 90 e tudo mais. Então, assim, a boa prática é que sim, tá? Que ele divulgue. Essa abertura que a gente fez aqui, ela é do ponto de vista da companhia que está adquirindo ali os bens e serviços, tá? Mas que é um bom ponto, concordo, excelente. Acho que precisa da demonstração. A demonstração financeira, no final do dia, a nossa expectativa deve ser o mais clara possível, né? Para que o usuário entenda o que é que está acontecendo. Se o fornecedor tem a sua demonstração financeira emitida e ele faz parte de uma operação dessa natureza, a partir do momento que ele pode ter um risco ali de ter o seu fluxo de caixa impactado, porque isso pode deixar de existir em qualquer momento, ele seria importante, sim, ele divulgar tudo isso. No nosso caso, nós tivemos uma operação em que nós estávamos dentro do risco sacado como fornecedor e havia ali uma mudança significativa de prazo, onde todo o juro da operação foi computado além do valor da mercadoria. Então, nós tivemos até que segregar isso da receita para poder reconhecer essa receita de forma correta, né? Mas, em termos de divulgação, não houve uma divulgação específica para isso. Mas isso ficamos em dúvida se haveria essa necessidade ou não. Mas não encontramos também nas informações nenhuma outra que precisasse ter esse tipo de informação. Não, perfeito. Eu acho que assim, você falou que foi relevante a ponto de segregar na sua linha da receita, né? Então, aqui a gente está falando também de materialidade, né? Se foi relevante. Não material. Não material. Posso arriscar? Por favor, aqui? vai lá, pastor. Fernando, é interessantíssima essa tua questão, porque, na verdade, a companhia, em alguns momentos, ela está naquela condição de financiar um cliente, né? Ou seja, está ali dando prazo, etc. Então, me parece que se nós formos olhar a operação de forma espelhada, se nós estamos ali em caráter de fluxo de caixa de financiamento, muito provavelmente você está fazendo um financiamento, porque você está, além do principal, você está agregando juros, e aí tem que fazer a segregação, tem o componente de financiamento e o principal. Então, muito provavelmente você vai ter uma parte da operação sendo tratada como operacional e a outra parte como investimento mesmo, porque você está dando crédito a uma operação. É pouco comum,
mas eu já vi. É uma boa discussão. De fato, isso é bastante interessante, porque a gente sempre discute a ótica do comprador, e poucas vezes nós vamos discutir a ótica do vendedor, no caso. Aí, mas bem observado. Obrigado. Perfeito. Excelente. Tem mais uma pergunta aqui que a gente recebeu pelo chat, que é: se o risco sacado manter a característica do contas a pagar, não é preciso segregar em rúbrica no balanço? Mesmo que a natureza não seja alterada? Bem, excelente pergunta. A boa prática é que, e o que a norma pede, é que essa informação precisa estar divulgada em nota explicativa. Se esse montante que está sendo parte de uma operação de risco sacado, ela é material o suficiente, vale a pena sim fazer o destaque na face do balanço patrimonial e fazer a abertura na nota explicativa. E ter a nota explicativa, suporte, né, contando toda a história e por que não é financiamento, né? Isso precisa estar bem destacado. Excelente pergunta. Da mesma forma que é possível, sim, que mantenha que não abra na fase do balanço patrimonial, mas aí lá na nota explicativa, onde tem a tabelinha com a composição do saldo, você destaque, né, qual o montante que daquele saldo em aberto de fornecedores que é relacionado a operações de risco sacado. Nesse caso especificamente, se eu puder voltar aqui, nesse caso especificamente, essa nota de liquidez talvez não fosse aplicável. A questão da dívida líquida não seria também, porque só seria se fosse, né, características de financiamento. Mas essa tabelinha aqui seria importante porque iria destacar que não houve, por exemplo, um alongamento no prazo de pagamento. Então, todos os fatos e circunstâncias precisam ser avaliados. Então, tem as duas possibilidades de fazer a abertura na fase do balanço e também na nota explicativa, ou manter na linha de fornecedores normal, mas aí lá na nota explicativa de fornecedores ter essa segregação e ter essa divulgação, né, robusta, explicando que sim, parte daquele saldo ali, ele faz parte de uma operação de risco sacado, nesse montante XYZ, não houve alteração do prazo de pagamento, enfim, aí contar a história completa para que o usuário da informação da demonstração financeira tenha um entendimento preciso do que está acontecendo. É isso aí, até porque tem 3 partes ali que são comunicadas, né? Face do balanço, o fluxo de caixa e a nota explicativa. Então, saber se essas 3 informações de fato estão reconciliadas na demonstração financeira. O fato de você apresentar ele segregado na face do balanço é uma boa prática, né? Eu tenho visto e recomendado para as companhias fazer essa abertura, porque você traz mais divulgação, mais transparência, se tiver materialidade também envolvida, né? Então, tendo materialidade envolvida, a apresentação na fase do balanço é uma boa recomendação, porque o que acontece? Aí você vai trazer, e o que nós buscamos como contadores é justamente trazer transparência e claridade de informação na demonstração financeira. Então, colocar na fase do balanço o número material ajuda a sair daquela dúvida. Lembrando o primeiro slide lá, que fala assim, tá ali os investidores, os analistas, tentando descobrir aonde estão as informações, quais são os valores, etc. Traz claridade e ajuda a sair do risco de obscuridade de informações. Então, fluxo de caixa, a mira foi o fluxo de caixa no final do dia, né? Os 12 elementos ali combinados, eles ajudam ali você fazer uma análise. Não é individual, né? É uma análise qualitativa da informação. É super relevante essa análise porque mexe com um monte de coisas na estrutura de financiamento da companhia, né? Dívida, EBITDA, cálculos, etc, etc. Então, tem que ter muito cuidado, é uma informação que tem que ser analisada com critério. Acho que só para contribuir, de manhã a gente falou de IFRS 18 e um dos temas discutidos foi justamente se a informação é material, ela deve ser apresentada na demonstração financeira, o ponto aqui é onde, né? E aí a gente entra naquela questão de qual o objetivo do balanço e qual o objetivo das notas explicativas. Então, assim, se a informação de risco sacado é relevante, mesmo que ele seja um contas a pagar, ele tem que ser divulgado de forma apropriada. E acho que até para puxar o gancho, a gente recebeu uma pergunta aqui que tem a ver com o IFRS 18 também, que a pergunta foi a seguinte: ao considerar como empréstimo, que é a operação de risco sacado, na DRE do IFRS 18, ele será considerado como uma atividade financeira, na categoria de financiamento? E a resposta aqui é sim, né? Quando a gente olhou lá o material de IFRS 18,
o que entra na categoria de financiamento é justamente empréstimos, né? Então, as receitas e despesas relacionadas a empréstimo, aqui a gente está falando, né, de uma operação de risco sacado que tem uma característica de empréstimo, então ela segue aí a mesma categoria de um empréstimo comum aí. Muito bem. Acho que nós estamos chegando ao final do nosso... Uma pergunta ali? Microfone. Já que falaram do FRS 18, vou voltar num tema anterior também. Quando a gente falou da reforma tributária, a gente falou que os créditos a gente teria no momento em que fosse feito o pagamento, e não no momento da emissão da nota. Como que fica no caso do risco sacado? Porque o momento do pagamento seria, eu tenho o recebimento pelo banco, mas depois eu vou ter o banco pagando a nota fiscal, sei lá, daqui 90 dias. Em que momento que entraria o crédito? Não sei se já tem alguma discussão a respeito. Ótima pergunta. A gente vai... o Ardito vai querer arriscar aqui. Para aquelas empresas que são FPIs, a SEC tem um posicionamento que você tem que fazer pelo valor bruto. Então, como se tivesse transitado pelo seu caixa, saído para o fornecedor por meio de uma entrada vinda do banco. Então, assim, se o banco pagou direto, é como se você tivesse recebido e paga o fornecedor e agora você está devendo para o banco. Então, assim, na prática, nem passou pelo teu caixa, mas para fins de SEC, a resposta é que você tem que fazer pelo valor bruto. Eu acho que não, se olhar IFRS mesmo, você não tem uma definição de como fazer isso na prática. Mas, no mínimo, se caiu na situação em que é um financiamento, se você não é uma SEC Register, não é uma FPI, colocar qual é a sua política contábil para deixar claro o que você está fazendo ali. Confuso, né? Controles internos também aqui é uma coisa bastante requerida. Né? Pessoal, estamos relembrando aí, nós tivemos hoje um dia com 4 temas importantes, falamos sobre o IFRS 18, tivemos bastante interação, várias perguntas que nós recebemos ali, não conseguimos responder todas, mas nós vamos, nos webcasts do Kiran, ali, incluir essas perguntas para tentar trazer as respostas. Eu acho que foi bastante proveitoso esse primeiro módulo. O segundo módulo, falamos sobre temas tributários, falamos sobre reforma tributária, temas tributários emergentes, assuntos, falando ali sobre temas contábeis relacionados a aspectos tributários, super importante. Muitas vezes aquela situação do tipo, tem um crédito temporâneo aqui, ótimo, fala assim, primeira felicidade que tem um valor que não estávamos previsto, agora temos que saber qual que é o momento do tempo que nós temos que trazê-lo, nem sempre é exatamente no momento em que se descobre, né? Então tem todo um trabalho sobre isso. Falamos depois do almoço, então, sobre a questão de sustentabilidade. Eu acho que essa é uma jornada de nós, empresas, companhias abertas, eu acho que vai ser uma jornada muito interessante. A questão de que um dia vai ter a intercomunicabilidade entre a demonstração financeira e o relatório de sustentabilidade é um pressuposto e um objetivo que se espera ter o mais breve possível, porque aí sim nós vamos ter um conjunto completo de informações como usuários, como leitores, como investidores, sobre esse conjunto de riscos que hoje tem e oportunidades. E, por fim, nós encerramos o dia de hoje falando sobre um tema super relevante. Nós somos sempre consultados sobre esse assunto, então queríamos compartilhar com vocês esse desafio que é justamente olhar uma transação, observar ali como se encaixa nas 12 possíveis categorias, para nós chegarmos ali à conclusão se nós estamos falando de uma dívida ou estamos falando de contas a pagar. Então, espero que tenha sido um dia muito proveitoso para vocês, uma oportunidade de trocar experiências com os colegas aí, e já estão convidados para o próximo ano aí. Nosso muito obrigado. E nós temos agora, daqui 10 minutinhos... Pode falar. A Priscila que tem os detalhes. Deixa falar, quem sabe dos detalhes. Deixa eu dar os recados finais, então. Por favor. Para quem está no online, só lembrando, esse módulo está em processo de credenciamento, então vai demorar um pouquinho mais para vocês receberem o certificado. A gente vai esperar essa reunião plenária do CRC aprovando. A gente nunca teve problema com credenciamento, então a gente imagina que vai ser aprovado. Vamos computar a sua participação, 75% do tempo conectado, para poder depois emitir os certificados e enviar no e-mail cadastrado na plataforma.
Tá? Então, já dei o recado aqui em relação ao certificado. Pontuação. Na aba Conteúdos, tem o PDF com os links que a gente utilizou para fazer essa apresentação também. Então, tem um material super interessante da PwC que é aberto. Você faz um cadastro rápido, mas aí você consegue ter acesso. E está nesse material que a gente deixou disponível. Então, é só baixar, depois consultar. Tem os nossos contatos. Então, tem nosso e-mail, nossa página no LinkedIn. Então, qualquer um dos temas que a gente falou ao longo do dia, se precisar também entrar em contato com a gente, tem todos os contatos lá nesse PDF. E o pessoal que está presencial também vai receber esse PDF que eu estou falando o dia inteiro dele, mas vocês vão receber também, tá bom? Então, eu agradeço a audiência de quem está online e agradeço aqui a audiência de vocês também. Obrigada. Obrigado.